Saudações, pessoal, para mais um encontro do Clã do Ar. Assim como em todos os nossos encontros, se conecta com a respiração, respira conscientemente, inspirando e expirando, sabendo que está inspirando e expirando. Inspira, solta. No nosso encontro, a gente vai ter novamente esse sino aqui para guiar a respiração. Ele está afinado em 6 segundos de inspiração, 6 segundos de expiração, favorecendo uma respiração dita de coerência cardíaca, que é uma forma também de dizer que é uma respiração de equilíbrio, uma respiração saudável, estável, harmônica para o nosso corpo, que vai favorecer a saúde do corpo e a harmonia da mente. Então, ter essa referência, praticar ela em nossos encontros, é interessante pelo fato de que a gente tem uma referência mental de quanto tempo de inspiração e expiração é considerado adequado. Não sou obrigado a realizar esse tempo especificamente, no entanto, é interessante saber que esse tempo é suficiente. Porque quando a gente fala respirar profundo e lento, eu tenho que entender que isso aqui é lento já. Solta o ar. Inspira, solta. Na verdade, assim, se você pensar direitinho, isso é bem lento. Poderia ser 4, poderia ser 5, mas é 6. E esse número, ele foi definido não apenas pelo fato dele ser um tempo equilibrado, ele também foi definido, o estudo científico que chegou nesse número, ou melhor, o conjunto de estudos que chegaram nesse número, chegou não só porque esse número é o mais equilibrado, mas porque a diferenciação era feita da seguinte forma. Ah, mas eu fiz com 9 segundos para inspirar e 9 para expirar e foi melhor o efeito. Só que também era visto de que com 9 segundos para inspirar e expirar, as pessoas largavam a respiração mais rápido. Então não é só a melhor opção, é como se fosse o custo-benefício. Um tempo que seja longo, mas que ao mesmo tempo seja fácil e que eu consiga manter e reproduzir, porque esse seria o melhor. O melhor não é o mais eficiente possível. O melhor é aquele que eu consigo fazer e que tem resultado. Por isso que a gente, no Clandoar, não se firma muito nos tempos, 5 segundos, 6 segundos. Porque depende, às vezes eu estou empolgado e é 10 para inspirar e 10 para expirar. Eu posso explorar mais do que isso. A gente, inclusive, eu vou estar lançando o próximo desafio é a gente tentar fazer ciclos respiratórios longos. Inspirar e expirar e que o movimento inspiratório e expiratório seja o mais longo possível, fazendo em um ciclo respiratório o mais longo possível. Chegando, por exemplo, a 40 segundos, ou seja, mais de 20 segundos de inspiração e 20 segundos de expiração, por exemplo. Inspira e solta. Ainda guiando pelo sino, eu posso potencializar esse guiar do sino, incluindo algum elemento mental. Em nosso último encontro, nós incluímos o mantra Soham, em que mentalmente nós visualizávamos esse som, que é o mesmo som do fluxo de ar entrando, passando pela cavidade nasal e ao soltar, passando também pela cavidade nasal. O que é que eu poderia utilizar para isso? Posso contar. Inspira um, solta dois. Inspira três, solta quatro. Ou inspira um,
solta. É um ainda. Inspira 2 e solta. Dessa forma a gente está contando ciclos respiratórios. Poderia contar a duração. Inspira 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Tá em 5,5, na verdade, esse sino. Contar a duração é uma das formas também. Nós podemos colocar, inventar na nossa cabeça, né, o que a gente quiser, como a gente já viu um mantra, né, como Soham, mas a gente pode escolher 2 palavras que a gente quiser. Por exemplo, inspira sabedoria, solta compaixão. Esquece o inspira agora. Sabedoria, compaixão. Sabedoria, compaixão. O que é que a gente ganha com isso? Primeiro que o expressar de uma mentalização, seja mental, seja vocal, de uma palavra, a gente alimenta-se com a energia dessa palavra, especialmente com a intenção que nós tivemos por trás dela. Sabedoria e compaixão, nós estamos chamando sabedoria e compaixão. Nós vamos nos alimentar dessa vibração. Além disso, a nossa mente, ela só tem um foco. Embora a gente perceba várias coisas, a gente só tem um foco. Se eu coloco o foco no tempo, no sino, se eu coloco o foco em uma mentalização de uma palavra, fica ainda mais difícil de me distrair com os meus pensamentos, com os sons ao meu redor. Então, incluir elementos de guiança na respiração favorecem a concentração. Eu posso fazer uma frase inteira, por exemplo. Expirando, eu relaxo o meu corpo. Inspirando, eu energizo o meu corpo. Ou então só expirando. Inspirando. Em inglês tem um clássico, né, que é out. In, out. Dentro, fora. É importante a gente saber que tem esses elementos porque às vezes a respiração consciente ela tá difícil. E lançar a mão de um instrumento como esse pode favorecer com que a gente consiga se manter ali, para que a gente vá se acalmando, porque quando a gente está agitado, ansioso, estressado, num momento difícil, respirar conscientemente é você entra na respiração distrai, entra na respiração consciente distrai. Então ter estratégias, elementos, ferramentas que favoreçam essa concentração é fundamental. Assim como reter a respiração, assim como fazer uma prática mais intensa também. Na meditação transcendental, eles vão estar apresentando para você um mantra. Esse mantra, ele normalmente existe todo um ritual para que ele dê esse mantra para você. E o intuito é de que você utilize esse mantra exatamente como a gente está descrevendo, né? A gente usa o mantra, mentaliza esse mantra, não necessariamente relacionado à respiração, mas fica reproduzindo ele mentalmente de uma forma que a gente silencia os pensamentos. E embora possa parecer contraproducente, que você simplesmente está reproduzindo o mantra, não está pensando favorece o florescimento de uma sabedoria. E aqui entra
uma grande chave da respiração consciente. Se mantendo conectado à respiração, pensa sobre isso. Quando a gente respira conscientemente, quando a gente leva a nossa atenção para a respiração, os nossos pensamentos eles se silenciam em parte, ou no mínimo eles diminuem bastante. Para viver o momento presente, aqui e agora, levar todo o nosso corpo e alma e a nossa atenção para o momento presente, isso também silencia os pensamentos. Por isso que aquieta a mente, né? E por que as pessoas parecem que não querem viver o agora, ou elas têm alguma dificuldade de respirar conscientemente, especialmente de colocar instrumentos como esse? Porque normalmente o ser humano ele é acostumado a viver pensando. E a estrutura mental que ele realiza ao redor da sua vida permite a ele uma ideia de segurança. Por exemplo, estar refletindo, pensando o tempo todo sobre as coisas ao nosso redor é uma forma da gente contar uma história para a gente sobre o que está acontecendo que nos dê segurança. Mas isso não é exatamente viver o agora, porque quando a gente vive agora, não tem como eu viver o agora refletindo sobre o agora ao mesmo tempo. A reflexão ela acontece de algo que passou. Toda vez que a gente pensa sobre um passo que nós estamos dando, é sobre o passo que já deu. O passo que a gente está dando não tem como. Então, onde é que está o mistério? O mistério está porque inconsciente e algumas pessoas conscientemente, quando elas se colocam nessa posição de não pensamento, de conexão com o momento, elas se sentem com medo. E o medo é um das cabeças do cérebro. O medo é um dos grandes armadilhas e um dos grandes vilões do autoconhecimento. Eu tenho medo de viver a vida, porque viver a vida é sempre novo e o que é novo é desconhecido. Logo, eu prefiro criar uma história na minha cabeça que é mais segura, mesmo que ela seja ilusória e só exista na minha cabeça. Só que é aí que você estuda o autoconhecimento. Você vive o agora. Você respira conscientemente. E o que é que você percebe? Primeiro, não é desconhecido. É você mesmo. É a natureza da vida. Não é um salto no escuro, é um salto de confiança. Porque não é porque você não está refletindo agora que é um pesadelo, que as coisas ruins vão acontecer. Mas você só consegue viver isso quando você dá o salto, quando você respira conscientemente, e aí? E aí nada, e aí não tem nada de errado acontecendo. E um outro ponto que é a grande virada de chave, que é quando você ilumina no intuito não de uma reiluminação final, mas quando você toma a percepção do que de fato está acontecendo, é que quando você está atento ao agora, quando você está respirando conscientemente, que você não está pensando, que o foco não é pensamento, você não tira conclusões, não? Você não tem insights, não? Você não toma decisões, não? Mesmo sem passar por uma reflexão no pensamento, você não tira uma conclusão, não? O ser humano ele acha que a única forma que ele tem para aprender algo novo, para tirar uma conclusão, ele está tão identificado com o pensamento que ele acha que sem o pensamento ele não consegue aprender nada. Mas aprende, a gente na nossa própria experiência de vida sabe que se a gente está respirando conscientemente, se a gente está meditando, se a gente está conectado ao momento, totalmente envolvido, é óbvio que as coisas espontaneamente florescem. Pelo contrário, sem o viés do pensamento, parece que isso que surge naturalmente, inclusive, é mais verdadeiro do que aquilo que eu construí no meu pensamento. Isso faz todo sentido, porque como a vida acontece aqui e agora, esse sentir, que o sentir a gente só consegue prestar atenção verdadeira, a gente sente em qualquer momento. Mas quando a gente se conecta com o momento, o pensamento silencia e o sentir
ele floresce. Esse sentir que é a aquisição de conhecimento natural do nosso corpo, é a partir do sentir que a gente reflete sobre o que a gente está sentindo por meio do pensamento, e não o contrário. Mas antes de eu refletir sobre o pensamento, as informações já chegaram. Então é importante entender que tudo começa no sentir, e o sentir acontece aqui e agora. O sentir é o primordial, é o filtro primordial, né? Primeiro a gente sente as coisas, a gente percebe, a gente tem as sensações e tem esse sentir que é indescritível para a mente. A gente não consegue nem descrever por meio do pensamento. Mas existe uma ciência ali, existe uma aquisição de conhecimentos. É só uma questão de identificação com o pensamento. Não quer dizer que o pensamento é ruim, mas eu preciso entender que ele é secundário. Ele vem para refletir o que eu sinto. Então, inspira e solta. Inspira, solta. Cada vez mais dentro de si. Pode parecer algo contraproducente, mas quem estimula a maior parte da agitação mental das pessoas, os pensamentos, são as próprias pessoas, por uma falta de compreensão de si mesmo, do mecanismo mental, acaba estimulando os próprios pensamentos, reforçando ele, dando atenção, alimentando com outras informações semelhantes que vibram parecido. Quando muitas vezes a resposta que a gente teria seria silenciar, se conectar com a respiração, se conectar com o momento, lavar uma louça, varrer um chão, fazer qualquer outra atividade que eu queira, ler um livro, e direcionar minha atenção para algo que de fato seja realmente positivo e harmônico para mim. Até mesmo o pensamento em quem está ali presente, vivo, não é um pensamento descoordenado. É um pensamento focado e concentrado. Eu estou pensando sobre aquilo que eu estou sentindo e o meu foco está aqui. E não simplesmente eu penso os pensamentos que vêm naturalmente. Porque os pensamentos que vêm naturalmente são como uma rádio. A gente capta os pensamentos que estão no ar por meio da vibração. Por isso que quando a gente alimenta aquela vibração, a gente só vai crescer em cima dela mesmo. E vai chegar mais coisas como ela mesma. Mas aí entra um ponto. Quem disse que os pensamentos são nossos? Não entendi. Quem disse que isso que você está pensando agora tem a ver com você de fato e não com o que conversaram com você agora há pouco, com a pessoa que está do seu lado, com a energia do dia, a sua energia? Porque se a gente confiar indiscriminadamente em tudo que a gente pensa, a gente fatalmente vai chegar em algum momento que vão ter pensamentos contraproducentes e a gente vai se assustar. E aí a gente vai cair num ponto estranho, que é a gente vai ficar com medo da gente mesmo, a gente vai ficar com medo dos pensamentos que vêm pra gente. Porque eu acho que o que vier, eu vou ter que pensar ele, então se vier coisa que não é legal, eu vou ter que ficar alimentando isso. Eu vou ter que ficar girando dentro disso. Isso vai gerar sofrimento. Então aprender a quebrar o pensamento, a linha de pensamento é importante para aprender a se acalmar. Segundo a tradição do budismo, especialmente pela linha do Thich Nhat Hanh, ele diz que quando a gente respira conscientemente, a gente está pensando, né? Aí a gente respira conscientemente uma vez.
Quando respira uma vez, aí a linha de pensamento puf, quebrou. Se for uma vez só, aí rapidamente o pensamento volta. Parecido, não mais igual. E se eu quebrar de novo? E se eu quebrar de novo, de novo, de novo? Na quinta quebrada do pensamento, o pensamento já se desorganizou de uma forma que muitas vezes aquele raciocínio todo se perdeu. E às vezes com isso a gente tirou um pensamento obsessor da nossa cabeça, que estava gerando sofrimento. Eu acho isso tão especial. Você pode ter certeza que a maior parte das pessoas não sabe fazer isso, assim, não sabe, ou melhor, não sabe que pode fazer isso de uma maneira muito simples. E isso pode ser um divisor de águas se você vai evoluir para uma crise de ansiedade, de pânico, ou se você vai conseguir se deitar no seu cantinho ali e se acalmar sozinho. Inspira, solta. Inspira, solta. E uma forma que foi ensinada para se controlar o pensamento é exatamente escolhendo o pensamento. Por isso que existem as respirações guiadas. A partir do momento que eu mentalizo por meio do pensamento, inspira, solta. Eu não consigo estar pensando em outra coisa ao mesmo tempo. É assim que a magia acontece. Então, solta o ar, esvazia bem os pulmões. Inspira. Solta. Conectado com a respiração. Escuta a próxima música. A mente da gente mente pra gente, a mente da gente mente pra gente, a mente da gente mente pra gente, a mente da gente mente pra gente. Mas a semente nunca mente pra planta, assim como a planta nunca mente pra flor. A flor nunca mente pro fruto, e o fruto da vida é o amor. É o amor. Coração é a semente, nunca mente, só sente a floração do amor, o fruto da paixão e a lágrima da dor. A mente da gente mente pra gente, a mente da gente mente pra gente, a mente da gente mente pra gente, a mente da gente mente pra gente. Mas a semente nunca mente pra planta, assim como a planta nunca mente pra flor. A flor nunca mente pro fruto, e o fruto da vida é o amor. É o amor. O coração é a semente, nunca mente, só sente a floração do amor, o fruto da paixão e a lágrima da dor.
gente, mente pra gente, a mente da gente sinceramente. Respira conscientemente. A mente como representativo do pensamento, o coração como representativo do sentir, né? Então essa seria a viagem que a gente faz, né? O casamento alquímico entre mente e coração. É isso, pessoal. Com isso a gente encerra a prática de hoje.